Fala pessoal, esse é o canal Agora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias e o tema de hoje é os LGBTs e as diferentes concepções de tempo. Bora conversar sobre isso? Vocês que estão chegando neste podcast podem estar se perguntando: cara, o que tem a ver fazer sexo gay com relógio e calendário? Bicho, esse cara fumou maconha estragada. No entanto, eu gostaria de te dizer que, por incrível que pareça, as duas coisas podem estar mais relacionadas do que vocês imaginam. As ideias que diferentes sociedades têm de tempo se relacionam aos LGBTs como indivíduos e também como grupo. Vamos ver isso com mais detalhes? Antes de entrar na discussão do tempo propriamente dito, no entanto, é preciso lembrar que ser LGBT não é só fazer sexo, tá? Essa condição se relaciona a um caminho social e é uma condição existencial na qual a sexualidade é uma dimensão, mas não é a única. Isso posto, vamos falar sobre o tempo. Vocês já devem ter ouvido por aí falar que ele é relativo, uma noção abstrata, que o tempo não existe, entre outras coisas mais filosóficas. Muita gente ouve isso e diz: cara, esse povo é retardado. Eu olho agora para o meu relógio e são 3 horas da tarde. Como é que isso pode ser relativo? Bem, só para começo de conversa, são 3 horas da tarde a depender se o seu país adota o horário de verão ou dependendo do fuso horário, né? Só com esses dois exemplos, já dá para ver que a contagem de tempo é relativa ao ponto em que você está na Terra. Seja como for, quando as pessoas dizem que tempo é uma ideia abstrata, o que elas querem dizer é que você não pode pegar, cheirar, ver, ouvir ou degustar o tempo tal qual você faz com coisas do mundo material, como uma cadeira ou um cachorro-quente, por exemplo. O tempo, ele não tem uma existência concreta, e a percepção da passagem dele é bastante subjetiva. Quando estamos fazendo algo que não gostamos, parece que ele não passa, mas quando fazemos algo de que gostamos, o tempo parece passar bem rápido. Mas além da subjetividade da coisa, a relatividade desta grandeza atravessa outras dimensões. A nossa divisão do tempo em 60 segundos, por exemplo, vem dos sumérios e se mantém assim até hoje. No entanto, poderíamos dividir o tempo de outra forma. Não tem nada inscrito na natureza que ele tem 1 minuto e que 1 minuto tem 60 segundos. Isso é uma convenção e nós poderíamos criar outras escalas. No que se refere ao calendário, você também já deve ter ouvido falar que os calendários chinês, árabe ou maia eram ou são diferentes do nosso. Compreender o tempo é difícil até para os físicos. Imagina que você pegou uma nave espacial e foi para o espaço profundo sem relógio e sem calendário. Depois de muito tempo, você quer saber qual o dia da semana e que horas são. Mas como você faz para contar? Não faz. O que você chama de tempo é só o referencial do movimento da Terra ao redor do Sol. No entanto, de um ponto de vista real, cada planeta ou estrela pode estabelecer uma contagem de tempo a partir deles próprios. Acho que já deu para perceber como o tempo é misterioso, né? Vocês devem estar se perguntando: mas o que os homossexuais têm a ver com isso? Antes de responder a essa pergunta, se você quer salvar a humanidade e está gostando desse vídeo, dá aquele like e se inscreve no canal, vai! Não custa nada para você. Isso posto, diferentes sociedades possuem diferentes concepções de tempo e é aqui que entram os homossexuais. Na cultura judaico-cristã, a nossa concepção de tempo é linear escatológica. Isso significa que tivemos um começo com o Gênesis de Deus. Estamos caminhando em uma linha reta e em algum momento chegaremos no nosso fim, que é quando virá o Apocalipse trazendo a destruição de tudo. A partir daí, muitos consideram que o tempo se reiniciará a partir do zero com a vinda de Jesus. Outras sociedades, contudo, pensam o tempo ciclicamente e não de forma linear. Isso significa que o mundo está se movendo em ciclos eternos. Os gregos diziam que a humanidade tem 4 grandes ciclos: o do ferro, o do bronze, da prata e o do ouro. Os hindus também têm uma concepção parecida com a ideia de yugas, que seria uma espécie de ciclos cósmicos. Hoje estaríamos no Kali Yuga, um período de trevas e escuridão, mas caminhamos para um yuga de grande iluminação da humanidade. A astrologia também tem uma concepção parecida de tempo, com a ideia de eras astrológicas. Quem nunca ouviu aí os esotéricos falarem em era de peixes ou de aquário? Essa ideia cíclica de tempo traz uma sensação de permanente renovação da sociedade, diferentemente da concepção cristã
linear. A partir do século XVIII, sob o impulso do Iluminismo, se criou no Ocidente uma outra concepção de tempo que passou a competir com o Apocalipse bíblico. Trata-se do linear ascendente. Com a introdução da ideia de progresso, os intelectuais trocaram a escatologia cristã pela ideia de que estávamos rumando para um estado superior de existência, por meio do progresso científico e tecnológico e da libertação dos dogmas e do fanatismo religiosos. Junta-se a este quadro intelectual a ideia biológica de uma evolução das espécies, que muitos interpretaram como sendo um movimento permanente de uma melhora qualitativa. Em outras palavras, se as espécies evoluem, as sociedades e os seres humanos também. A partir daí, os conceitos de progresso e de evolução, com todas as suas imperfeições e acertos, acabaram penetrando no debate público e nas espiritualidades. E é aí que entram os LGBTs. Quem nunca ouviu a expressão, gente, em pleno século XXI, as pessoas ainda pensam dessa forma homofóbica? Então, essa frase traz subentendida uma concepção evolutiva de tempo. Quando entendemos que as sociedades e os indivíduos estão progredindo ou evoluindo ao longo do tempo, a inclusão dos LGBTs, a tolerância e a igualdade de direitos passam a ser interpretados como um indicativo dessa evolução. Mas o contrário também é verdadeiro. Hoje em dia, muitos religiosos interpretam o avanço dos direitos dos LGBTs como sinais da proximidade do Apocalipse e do fim dos tempos. Percebem como diferentes concepções de tempo se ligam a interpretações distintas de um mesmo fenômeno? Vocês conseguem notar como uma mudança na percepção de tempo implica em como a sociedade trata diferentes grupos? O que quero chamar a atenção de vocês é que o tempo não é só uma questão de como eu vejo o mundo. Ele é uma grandeza em permanente disputa política e civilizacional. Querem ver um exemplo? Vocês já devem ter ouvido falar que as sociedades árabes eram extremamente tolerantes à sexualidade até o século XIX, mas isso mudou de forma bastante violenta. Por quê? Alguns historiadores apontam que uma das razões para isso é que neste período o Oriente Médio foi dominado pelos europeus. A partir daí, muitos pensadores muçulmanos concluíram que a derrota do mundo árabe se deveu ao fato deles terem se desapegado dos fundamentos da religião, e Deus os puniu por isso. Para se contrapor a esse estado de coisas, eles deveriam voltar aos tempos de Maomé, ou seja, às leis tribais. Essa percepção foi moldando a religiosidade muçulmana em todos os países onde ela era majoritária. Com isso, a homossexualidade e o heterossexualismo fornicatório, ou seja, fora do casamento, foram sendo criminalizados, bem como outras práticas sociais. O negócio era voltar ao passado. Esta é a origem da sensação que temos de que parte do mundo islâmico parou no tempo. Na verdade, eles não pararam, eles literalmente voltaram no tempo, e isso volitivamente. O objetivo era viver como nos tempos de Maomé, para não receber punições de Deus. Mas e no Ocidente, isso aconteceu? Então, desde o século XIX, historiadores e sociólogos se voltaram para analisar a Bíblia de acordo com a ciência, fazendo uma crítica textual dos livros bíblicos. A partir daí, o que antes era vontade de Deus passou a ter uma causa histórica e social. Como exemplo, temos a proibição de comer carne de porco ou do sexo fora do casamento. Isso teria a ver com contextos sociais da época em que aquelas pessoas viveram, e não seriam leis imutáveis de Deus. Isso causou enorme rebuliço nas mentalidades religiosas cristãs e gerou um movimento contrário. Os pastores e outros religiosos perceberam que a ciência poderia abalar os fundamentos da fé e, com isso, disseram: precisamos voltar aos tempos bíblicos. Esta é a origem do fundamentalismo cristão de nossos tempos. Aliás, quem nunca leu aquelas revistas das Testemunhas de Jeová, a Sentinela, lamentando que os tempos bíblicos se foram? Como vocês devem imaginar, essa ideia de tempos bíblicos ou tempos de Maomé é essencialmente mau caráter. Isso porque ninguém quer viver sem luz elétrica, carros e confortos diversos. Trata-se de um passado idealizado. No entanto, este pensamento modula coletividades e grupos políticos, o que gera leis, movimentos sociais e, nessa, a vida dos LGBTs pode ser completamente varrida ou destruída. A ideia de volta a tempos bíblicos tem se mostrado uma força política poderosa, principalmente porque ela passa a explicar todas as mazelas atuais em função de uma punição de Deus por termos perdido aquele modo de viver.
É importante salientar que isso que podemos chamar de concepção de tempo regressiva não é a única fonte de homofobia. Há também noções de tempo estacionárias. Quem nunca ouviu falar que o casamento homoafetivo destrói as tradições X ou Y? No momento em que escrevo este roteiro, o governo indiano está dizendo que o casamento homoafetivo é contra os valores da Índia. Nesta postura em particular, não há o desejo de uma volta idealizada a um passado mítico, mas sim a manutenção das coisas como elas estão. Bem, me parece evidente que para nós LGBTs, a ideia de um tempo linear ascendente é essencialmente uma importante ferramenta de defesa dos nossos direitos e de nossa vida. A ideia de que o mundo caminha para frente e para um estado melhor de existência é o que traz diálogo para este grupo. Tanto é que na ciência política, tudo que envolve os LGBTs é chamado de progressistas. Já concepções regressivas, estacionárias ou escatológicas de tempo não apresentam nenhuma abertura para a inclusão social deste grupo. Pelo contrário. Por fim, este podcast foi para mostrar a vocês que as noções de tempo são objeto de disputa política, espiritual e civilizacional. Se as sociedades devem voltar ao passado, permanecer onde estão ou irem para frente, é quase um embate sobre o destino espiritual de um povo. Não à toa, os fundamentalistas falam tanto em batalha espiritual, se opondo a todo tipo de novidade e ideias no âmbito político que se refere a este grupo. Você pode achar que o modo como a gente entende o passar do tempo não tem nenhuma relação com o fato de você, LGBT, fazer sexo por aí ou poder se casar. Mas espero que este podcast tenha mostrado a você que não. A ideia de que o direito avança, por exemplo, traz implícita uma concepção de tempo criada no iluminismo. Outras culturas cada vez mais querem voltar no tempo. Se você é LGBT, fique atento aos próximos movimentos da geopolítica, pois as concepções de tempo que diferentes civilizações trazem podem afetar em muito a sua vida daqui para frente. Você deve lutar muito por uma concepção que lhe seja favorável e contra ideias de tempo que são suas inimigas. Por fim, lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos, e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!